Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Rapaziada, começando o ano de 2023 aí, né? Queria fazer para vocês uma análise dos reforços que o São Paulo contratou até agora e como eu acho que fica o time para esse ano de 2023. Lembrando que vai ser um ano bem mais complicado para o São Paulo, né? Porque os 4 times que subiram da Série B para a Série A são times bem mais forte do que os times que subiram. Tem o Cruzeiro, tem o Vasco com o SAF, tem Bahia com o SAF, tem o Grêmio que trouxe o Luizito Soares. Então, assim, vai ser um campeonato brasileiro, uma temporada bem mais difícil para São Paulo, né? E eu queria comentar com vocês o que eu acho dos reforços que chegaram até agora e o que eles podem agregar no time, né? Porque saíram aproximadamente 10 jogadores de São Paulo e por enquanto a gente tem cerca de apenas 4 nomes anunciados, confirmados pela diretoria, 2 e 3 nomes que podem chegar, então tem boa chance de chegar esse ano, né? O primeiro reforço que chegou esse ano foi o goleiro Rafael, que veio do Atlético Mineiro. Eu acho o Rafael um bom goleiro, mas assim, ele é um goleiro que sempre foi reserva, tanto no Cruzeiro, tanto no Atlético Mineiro. Ele chegou para ser titular, porém o São Paulo ele pediu a contratação do Everson, que era o goleiro do Santos, e eu não sei se foi uma boa contratação, até porque ele é um goleiro de 34 anos, como eu falei, e custou 5 milhões de reais para São Paulo. Eu acho um valor alto para você pagar num goleiro de 34 anos. Era muito mais fácil você ter pagado os 8 que o John queria, que o Santos queria para liberar o John para São Paulo, né? Ou ir atrás de outros nomes aí, porque goleiro como que eu posso dizer, é uma posição que não é tão difícil você achar um jogador bom e também quando acha não é tão caro. Se você parar para pensar, o Everton veio para o Palmeiras quando o Palmeiras contratou ele do Atlético por mixaria. E hoje o Everton é um dos melhores goleiros do país, né? Então ano que vem os goleiros principais de São Paulo vai ser o Jandrei, né, que continua no São Paulo. São Paulo aguarda a proposta para liberar ele. Vai ter o Felipe Alves, que está de empréstimo do Juventude, mas que pode sair também, né? Porque dependendo da situação do Rafael, se o Rafael assumir a titularidade, pode ser que fique só o Felipe Alves de goleiro reserva. O Thiago Couto foi emprestado para o Juventude para ganhar experiência, porque nos jogos que jogou esse ano não demonstrou segurança, não foi bem, então ele foi emprestado para ver se consegue amadurecer. A minha opinião sobre o Rafael é essa. O Pedrinho é o jogador que o Rogério Ceni mais reclamava que não tinha no São Paulo, que é aquele ponta de velocidade, jogador de 1 contra 1, né? O Pedrinho ele era do América Mineiro, foi vendido para um time da Rússia, começou bem, marcou 4 gols em um jogo só, mas por conta da guerra, essas coisas tudo, ele acabou não se adaptando ao clima europeu e pediu para voltar, voltou para São Paulo por empréstimo, tá? O Rafael veio em definitivo por 5 milhões, o Pedrinho veio por empréstimo. Eu acho que é um jogador que pode agregar bastante no time, porque é um jogador bom, ele é rápido, drible, chuta, fazia bastante gol aqui no América e também lá na Rússia. Ele fez 4 gols em um jogo, é um jogador que pode agregar bastante para ajudar o Caleri ali, porque hoje o jogador de velocidade de São Paulo não tem. Tinha o Caio, mas que estava machucado, fez cirurgia e só Deus sabe lá quando volta, né? O Nicão foi emprestado para o Cruzeiro. Então assim, o São Paulo não tinha atacantes de velocidade, né, pelo lado do campo. O Nicão também nunca foi um velocista, mas era um ponta. Então com a saída dele para o Cruzeiro, fica mais urgente ainda a contratação de um ponta, e o São Paulo foi atrás de Pedrinho e trouxe o cara, né. O Wellington Rato, outra contratação que eu fico meio com receio. O que acontece? O Wellington Rato é um jogador de 30 anos, que nunca jogou em time grande, né. Seria, vamos dizer assim, bem dizer, uma aposta, né? Uma aposta da diretoria de São Paulo para substituir o Luciano. O Elton Rato ele é um meia esquerda, basicamente na posição do Luciano, mas que para mim é um Alisson da vida. É um jogador que você não pode esperar muito, mas também é um jogador que vai ter entrega, que vai ter disposição, que vai tentar resolver as coisas. E eu acho que é isso que precisa no time atual, entendeu? Não adianta nada você ter um time com o Nicão, que não joga, com o Alisson que está machucado, entendeu? Você precisa ter caras que aguentem jogar a temporada inteira, porque vai ser uma temporada extensa, com Copa do Brasil, Sul-Americana, Paulistão, Brasileiro. Então o Wellington Rato é uma aposta. A única questão que fica assim é ter pagado 5 milhões por ele, entendeu?
É uma coisa que eu não concordo muito, porque é um valor alto para um jogador de 30 anos e, como eu falei, é uma aposta, né? Um jogador que ninguém dá para saber se vai render ou se não vai render. Outro cara que chegou, esse por empréstimo também, assim como o Pedrinho, foi o atacante Marcos Paulo, que era do Fluminense e foi vendido para o Atlético de Madrid. Ele estava emprestado para o Girona, da Série B da Liga Espanhola. Ele é um atacante multifunções, ele joga tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda e pode jogar centralizado. A gente conhece muito pouco dele, porque ele jogou pouco no Fluminense aqui, já foi vendido. Mas pelo que eu vi, ele era um atacante rápido também e que pode jogar como falso 9, para caso de substituição do Caleri, né? Eu preferiria usar como substituto do Caleri o Juan, né, que até fez gol na última rodada contra o Goiás aí. Por ser um cara mais forte, mais rápido, ele é um centroavante, mas ele é rápido, ele tem velocidade, ele tem drible, entendeu? E ele é um cara forte. O Marcos Paulo já é um jogador que tem mais o físico de um ponta, um cara mais magrelo, mais rápido, mais correria, entendeu? Então assim, eu acho que até que o Rogério Ceni vai colocar mais o Juan para jogar como falso 9, para substituir o Caleri, em caso de ausência do Caleri, porque graças a Deus o São Paulo se livrou do Éder, que custava 700 mil reais por mês. Então o Juan acredito que vai ser bem útil. E em caso de necessidade, se nem o Juan ou nem o Caleri estiver disponível, eu acho que ele pode optar por improvisar o Marcos Paulo, para quebrar um galho lá em um jogo ou outro, entendeu? Fora esses 4 nomes que chegaram em definitivo para o São Paulo, podem chegar aí também 2 jogadores da MLS, né, da Liga Americana de Futebol. Seria o Alan Franco, zagueiro, uma posição muito carente no São Paulo hoje, que perdeu Miranda, que perdeu Luizão, que Arboleda voltando de cirurgia, Diego Costa operado, Beraldo convocado para a seleção. O São Paulo não tinha nem zagueiro para começar o Campeonato Paulista, para ter uma ideia, entendeu? A diretoria está atrás de trazer o Alan Franco, um zagueiro argentino que joga. Ele está atualmente no Atlanta United, é um time da MLS. É um zagueiro bom, um zagueiro novo. Eu acho que se vir é um nome que agrada bastante. Talvez chegue até para ser titular. A única questão que vai pesar é a questão de estrangeiros, né? Porque já tem Arboleda, já tem Ferrarese, já tem. Pode ter o Alan Franco, tem o Gabriel Neves, tem o Orejuela, que se Deus quiser vai sair, né? Caso apareça alguma proposta do São Paulo, não deve dificultar a saída dele. Tem o Caleri. Então vamos ver o que o Rogério Ceni vai fazer. Eu acredito que vai fazer um rodízio, assim como fez ano passado, que jogava um time no começo da Sul-Americana e na Copa do Brasil. No Brasileiro ele tentava jogar um time com uma força mais máxima, mesclando um jogo ou outro, né? Então o Alan Franco pode chegar, é um zagueiro que para mim se chegar vai brigar para ser titular, não é um zagueiro para compor elenco, né? E eu acho que de zaga o São Paulo melhorou esse ano, até porque se livrou do Miranda, que era um bom jogador, ídolo, tudo, mas que custava muito pro time e entregava pouco. Nos últimos jogos o Miranda estava mais prejudicando o time do que ajudando, errando passe, fazendo falta, tomando cartão. Vocês lembram daquele jogo contra o América Mineiro que ele foi expulso? Depois no Brasileiro que o São Paulo estava ganhando, ele quase foi expulso de novo. Então assim, o Miranda não estava contribuindo, é importante a chegada desse novo zagueiro. Quem está chegando também é um equatoriano, Mendes. Ele jogou a Copa do Mundo pelo Equador. É um volante muito bom. Ele jogou os 2 primeiros jogos do Equador, só não jogou o último jogo porque ele estava suspenso. Ele tomou amarelo nos 2 primeiros jogos. É um cara que é titular no Equador e vai chegar para somar no meio de campo de São Paulo. Vai disputar a posição ali com o Luan, que está treinando até nas férias, até em virada de ano. O Luan está magro, né? Vai disputar com o Gabriel Neves e com o Pablo Maia. Então assim, eu acho que volante não é uma posição que vai preocupar esse ano, porque você tem 4 bons nomes à disposição. E ainda vai ter o Lisieiro, que retornou de empréstimo e que pode quebrar um galho ali de segundo volante. É que o Lisieiro seria mais uma posição para competir com o Nestor, né? Primeiro volante ali de marcação mesmo, brucutu, você vai ter o Gabriel Neves, vai ter o Pablo Maia, o Luan e o Mendes. O Mendes um pouco mais para segundo volante, mas também pode jogar como primeiro volante. Outro que pode estar chegando no São Paulo, que a diretoria está em negociações, é o David, que está no Internacional, que já foi jogador do Rogério Ceni no Fortaleza. O David, ele foi contratado pelo Rogério Ceni, São Paulo. O Rogério Ceni solicitou a contratação dele quando ele ainda estava no Fortaleza. Ele chegou no Fortaleza vindo do Cruzeiro, a pedido do Rogério Ceni, que treinava ele no Cruzeiro. Foi bem lá, se destacou, né? E o Fortaleza contratou ele. Fortaleza ele foi bem,
Aí foi vendido para o Internacional, que o São Paulo estava até tentando a contratação dele, mas não conseguiu, ele preferiu ir para o Inter na ocasião. Mas no Inter não foi jogando. No Inter ele era a quarta, quinta opção no campeonato no Campeonato Brasileiro, no Sul-Americano, nos torneios que o Inter disputou também. É um jogador que jogava muito pouco, né? Mas o David eu acredito que seja um jogador interessante, porque assim como o Juan, eu falei, ele é um cara rápido. Ele pode jogar tanto nas pontas também, como improvisado de falso 9. Aí por questões de estatura e velocidade, eu acho que ele é um cara que pode agregar bem pro time de São Paulo, né? E pode até ser um substituto pro Caleri. Você vai ter o Caleri, o Juan, o Marcos Paulo e, se você quiser, pode até ter o David como um meio atacante mais recuado, como joga o Alisson e como vai jogar o Wellington Rato. Então, assim, o Rogério Ceni reclamava bastante do time de São Paulo, que não era um time, não tinha velocidade, agora vai ter velocidade. Vai ter David, vai ter Marcos Paulo, vai ter o Wellington Rato, vai ter o Caio voltando de cirurgia. Então, assim, esse ano o time de São Paulo está sendo montado a pedido do Rogério Ceni. O Rogério Ceni decidiu quem sai e o Rogério Ceni decidiu quem entra. Então, é uma temporada que vai ter que ter mais resultado do que ano passado, que chegou na final, tomou um pau do Palmeiras e perdeu feio pro Del Valle. Então, assim, como o time está sendo montado a olho pelo Rogério Ceni, a gente espera aí que pelo menos esse ano ganhe alguma coisa. Pelo menos um Paulistão, né? Beleza, rapaziada? Quem puder aí curtir o vídeo, se inscrever aí, dar um like. E o que você acha desses reforços aí? Você acha que ele pode agregar? Que são reforços só para cumprir elenco? Deixa sua opinião aí. Obrigado, valeu!